Fala, nação rubro-negra! O Flamengo atendeu um pedido importante nos bastidores e isso pode fazer toda a diferença nas negociações futuras do clube. Mas antes de chegar nesse ponto, segura aí porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. A sexta-feira já começou daquele jeito, fervendo no noticiário do Mengão. Tem jogador acendendo o sinal de alerta, tem bastidor quente na diretoria, tem zoeira com o rival sendo eliminado da Libertadores, e, claro, tem Flamengo classificado e já se preparando para as quartas de final. E vamos começar como? Já dando aquela risada marota com o que aconteceu ontem com o Botafogo. Meu amigo, não tem como segurar. A torcida rubro-negra adora um momento assim. A LDU meteu 2-0 nos caras e mandou o Botafogo embora mais cedo da Libertadores. E olha que o papo era outro no início do ano, hein? Teve dirigente deles falando que Recopa e Supercopa não valiam nada, que o ano de verdade só começava em abril. Pois bem, estamos em pleno mês de agosto e o que o Botafogo jogou até aqui foi absolutamente nada. Nada. E antes que alguém fale que estamos exagerando, olha a sequência: perderam lá, tentaram aqui, mas não conseguiram apresentar futebol competitivo em momento algum. Os equatorianos foram muito mais organizados e souberam exatamente como anular o que o Botafogo tem de melhor, que, sinceramente, hoje não é muita coisa. E sabe o que chama mais atenção nessa história toda? É o que acontece quando um clube vira SAF. No papel, parece bonito: investimento, modernização, estrutura. Mas na prática, olha o que virou. Ano passado, o time teve bons nomes, conseguiu alguma coisa no Brasileirão, mas foi só chegar o fim do campeonato que começou a debandada geral. Jogador importante saindo, peças centrais do elenco sendo negociadas, técnico tentando remontar elenco do zero, e agora o resultado tá aí. Time desmontado e eliminado nas oitavas da principal competição do continente. Enquanto isso, o Flamengo segue sendo exemplo de organização sem precisar vender sua alma. É por isso que tem muita gente dentro do clube batendo o pé e dizendo: o Flamengo não pode virar SAF. Não pode mesmo. E falando em Libertadores, as quartas de final já estão definidas. 3 brasileiros seguem vivos na briga: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E quem acompanha sabe, a parada agora é seríssima. O Mengão vai encarar o Estudiantes, o Palmeiras pega o River Plate e o São Paulo enfrenta a LDU, que acabou de despachar o Botafogo. Além dos brasileiros, tem 4 times argentinos e ainda um equatoriano nesse bolo. Ou seja, a briga promete ser de alto nível. Os confrontos vão rolar na semana do dia 16 e depois no dia 22 de setembro. E, claro, já tem rubro-negro contando os dias para invadir a Argentina e depois lotar o Maracanã no jogo de volta. Essa atmosfera de Libertadores é diferente, é outra energia. E o torcedor do Flamengo sabe muito bem o que é carregar o time nas costas nesses momentos decisivos. E olha quem apareceu emocionado nas redes sociais depois da classificação. O maestro Arrascaeta postou uma imagem forte com o Bruno Henrique, mostrando aquele abraço sincero, de companheiros que vivem o clube, que sentem o peso da camisa, que entendem o que é vestir o manto sagrado. Na legenda, ele falou sobre aproveitar o momento e guardar cada instante na memória como algo eterno. E esse tipo de postagem diz muito. Não é só o futebol jogado, é a conexão que esses jogadores criaram dentro do elenco. É a química que, quando entra em campo, faz a diferença. Agora, falando em campo, tem um jogador que acendeu a luz amarela no ninho do urubu: Matheus Gonçalves. O garoto, que vinha sendo preparado para ajudar o Sub-20 no Mundial de Clubes da categoria, não participou do treino aberto de ontem. O motivo? Um desconforto na coxa. E isso já foi suficiente para colocar todo mundo em alerta, tanto no departamento médico quanto na comissão técnica. O planejamento era usar o Matheus nesse jogo decisivo contra o Barcelona, no Maracanã, amanhã à tarde. Mas agora tudo depende de como ele vai acordar hoje, de como o corpo vai reagir. E se ele não tiver condições, vai ser necessário mexer nas peças e encontrar uma alternativa rápida. Importante lembrar que o Matheus já está integrado ao profissional e só desceu para o Sub-20 para esse torneio específico, com o aval do Felipe Luiz. Inclusive, sobre essa partida de amanhã,
o clima já é de decisão. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é de casa cheia. O torcedor do Flamengo tem mostrado, jogo após jogo, que apoia todas as categorias. Que empurra o time principal, o feminino, o sub-20, seja onde for. E amanhã não vai ser diferente. A missão é clara: lotar o Maracanã, fazer festa, empurrar os meninos e buscar esse bicampeonato mundial da base. O apoio da arquibancada, nesse tipo de competição, faz muita diferença. E se tem uma torcida que sabe fazer barulho, essa torcida veste vermelho e preto. Agora vamos ao ponto quente da semana nos bastidores da diretoria. O Flamengo atendeu a um pedido direto de José Botto, o homem forte do futebol, para facilitar e agilizar as negociações. Foi definido um novo braço direito para o Botto, alguém que vai trabalhar lado a lado com ele nas tratativas de entradas e saídas de jogadores. O nome da vez é Lucas Lima, mas calma, não é aquele jogador, é outro. Esse Lucas já estava no Flamengo desde 2019, atuando como coordenador administrativo do futebol. Agora, ele assume oficialmente o cargo de gerente de negociações e contratos. E a função dele é extremamente estratégica. Ele vai ser o intermediário entre a diretoria e o Botto nas conversas de mercado. Por exemplo, o Flamengo quer contratar um jogador. O Lucas entra em cena para explicar até onde dá para ir na negociação, quais cláusulas podem ser colocadas, onde o clube pode ceder, onde não pode. Ele vai traduzir os limites orçamentários e jurídicos pro Botto, para que as tratativas sejam mais rápidas e eficientes. E esse movimento não para por aí. O Lucas também vai ficar responsável por controlar as metas contratuais. E isso é importantíssimo. Vamos supor que o Flamengo vendeu o Wesley, e no contrato tem uma cláusula dizendo que se ele completar 50 jogos, o clube recebe uma bonificação. Esse tipo de coisa, que às vezes passa batido em outros clubes, agora vai estar monitorado com lupa. O Lucas vai ter tudo anotado, acompanhamento em tempo real. Se faltar 10 jogos, ele já sabe. Faltam 5? Tá lá. Bateu a meta? Aciona o setor financeiro e vai buscar o dinheiro. Nada de cláusula esquecida, nada de bônus deixado para trás. O Flamengo quer cada centavo que tem direito, e tá certo. E o mais interessante é que essa movimentação também ajuda a aliviar a carga de outras figuras importantes dentro do clube. O Alfredo, que antes tinha parte dessa responsabilidade, agora está focado integralmente na base, assumindo o lugar do Carlos Noval. Então o Lucas entra justamente para cobrir essa lacuna e permitir que tudo funcione de maneira mais organizada e profissional. É o tipo de bastidor que passa despercebido para muita gente, mas que faz uma diferença absurda no dia a dia do clube, especialmente quando o assunto é contratação, venda e cláusulas contratuais. Esse é o Flamengo se estruturando cada vez mais. Enquanto uns desmontam um elenco depois de um bom ano e veem seus times afundarem, o rubro-negro trabalha para manter a máquina girando. Com jogadores alinhados, comissão técnica focada e bastidor funcionando com precisão de relógio suíço. Não é à toa que o clube chegou mais uma vez nas quartas de final da Libertadores, tá na briga pelo Brasileirão e segue como time a ser batido no cenário sul-americano. É trabalho sério, é gestão com visão de longo prazo, é Flamengo sendo Flamengo. E isso, meus amigos, dá gosto de ver. E aí, meu parceiro rubro-negro, percebe como essas decisões de bastidores influenciam diretamente no que a gente vê dentro de campo? Não é só contratar jogador e escalar time. É preciso uma engrenagem inteira funcionando nos bastidores para que o Flamengo continue sendo essa potência que não para de crescer. Quando o clube se antecipa aos problemas, define funções claras e cria mecanismos para garantir que cada contrato seja respeitado nos mínimos detalhes, isso se reflete lá na frente, seja num reforço que chega com o perfil certo, seja num dinheiro que entra por metas atingidas, seja numa negociação mais rápida que evita a novela. Agora, para além dessa movimentação com o José Botto e o novo gerente de negociações, a semana também foi marcada por uma preocupação que começa a rondar o elenco principal. E não estamos falando só da base, mas da relação direta entre o profissional e a formação de novos talentos.
Porque o Flamengo vive uma situação diferente de muitos clubes, ele tem talentos no elenco sub-20 que já estão prontos para jogar entre os adultos, e ao mesmo tempo precisa desses caras em competições da base. E isso exige muito cuidado. Um exemplo claro é o próprio Matheus Gonçalves, que a gente já citou. Ele já tem minutos como profissional, já mostrou que tem personalidade, mas ainda está envolvido no Mundial Sub-20. Só que com desconforto na coxa, ele vira dúvida para um jogo extremamente decisivo. É aquela encruzilhada que o clube precisa saber administrar com frieza. Por que forçar um retorno precoce de um jogador da base pode custar caro mais à frente? Uma lesão mal curada, uma sobrecarga física, tudo isso pode travar o desenvolvimento de uma joia que está prestes a explodir. Então, o que o Flamengo faz? Avalia com calma, monitora diariamente e só vai colocar o garoto em campo se tiver certeza de que ele está 100%. Porque mais importante do que um jogo, é a carreira inteira que está em jogo. E mesmo se o Matheus não tiver condições, a confiança no restante do elenco é total. Essa geração sub-20 do Flamengo não está no Mundial por acaso. Tem talento, tem preparação, tem estrutura por trás. Os garotos têm respaldo, têm apoio, têm torcida. E amanhã, no Maracanã, a promessa é de um clima de final. Torcedor empolgado, família reunida, bandeirão na arquibancada, camisa rubro-negra por todo lado. E tudo isso para apoiar quem pode ser o futuro do nosso Mengão. Porque cada um desses meninos tem potencial para subir e, muito em breve, brilhar no time principal. Aliás, falando em futuro e em elenco, vale a gente olhar com mais atenção para o trabalho do José Botto. Desde que chegou, ele tem demonstrado um olhar cirúrgico, estratégico, na busca por reforços e também no acompanhamento das categorias de base. Não é à toa que ele fez questão de pedir um profissional que facilitasse as negociações, ele quer agilidade, clareza, controle. E isso é um reflexo direto da filosofia de trabalho dele. Um estilo que prioriza a organização fora de campo para colher os resultados dentro de campo. A contratação do Lucas Lima como gerente de negociações é só um pedaço desse quebra-cabeça que o Botto está montando no ninho. E dentro desse novo modelo de trabalho, o Flamengo quer estabelecer algo que muitos clubes da América do Sul ainda não têm, uma gestão de contrato em tempo real. Nada de esperar auditoria no fim do ano para descobrir se uma cláusula foi cumprida. Nada de correr atrás do dinheiro depois que o prazo passou. A ideia é saber, jogo a jogo, treino a treino, o que cada atleta precisa fazer para atingir metas, para acionar cláusulas, para gerar receitas ou gatilhos de bônus. Isso, num clube do tamanho do Flamengo, pode significar milhões ao longo da temporada. Dinheiro que entra e que pode ser reinvestido no próprio futebol. E isso mostra que o Flamengo está se distanciando cada vez mais do amadorismo que ainda assombra muitos clubes por aí. A verdade é que enquanto tem time que se perde em planilhas bagunçadas, papelada desencontrada e contratos esquecidos, o rubro-negro está estruturando uma gestão moderna, conectada, eficiente. E isso se reflete em todas as áreas. No profissionalismo das contratações. Na segurança jurídica dos acordos. Na credibilidade com empresários e atletas. Quando um jogador ou um agente senta na mesa com o Flamengo, ele sabe que está lidando com um clube que honra a palavra, que respeita os acordos e que exige o mesmo em troca. E por isso é tão importante ter figuras como o Lucas Lima acompanhando de perto cada negociação. O cara vai saber, por exemplo, se vale a pena ativar uma cláusula de compra. Se a bonificação por metas está perto de ser atingida. Se é viável antecipar uma renovação para evitar assédio de outros clubes. São esses detalhes que fazem um clube grande se manter grande. Porque não adianta só ter torcida, ter estádio cheio, ter camisa pesada. É preciso ter gestão. E nisso, o Flamengo está dando aula. Agora, voltando pro campo, o clima dentro do elenco profissional também é de concentração total. A classificação na Libertadores encheu o grupo de confiança, e a comissão técnica sabe que, se continuar com o foco e a intensidade dos últimos jogos, o Flamengo tem tudo para seguir firme rumo ao Tetra da América. Mas ninguém lá dentro tá comemorando antes da hora. Todo mundo sabe que cada confronto agora é uma final. E o Estudiantes vem com sangue nos olhos, com o estádio fervendo, com tradição.
Não vai ser fácil. Mas o Flamengo tem elenco, tem camisa e tem história recente para chegar forte. E tem algo que pesa muito nesses momentos, a união do grupo. A imagem do Arrascaeta abraçando Bruno Henrique, por exemplo, representa mais do que uma comemoração. Mostra que o elenco está fechado. Que os líderes estão conectados. Que existe carinho, respeito e confiança mútua. E isso faz diferença. Porque quando o vestiário está em harmonia, o futebol flui. A bola chega redonda. O passe sai no tempo certo. O gol acontece na hora certa. É aquela química que ninguém explica, mas todo mundo sente. E não é só entre os medalhões que esse espírito se espalha. Os mais jovens, que estão subindo da base, já entram no elenco principal sentindo esse ambiente vencedor. O Fabrício, o Lohan, o próprio Matheus Gonçalves, todos esses garotos são acolhidos pelos veteranos. E quando o ambiente é bom, o talento floresce. O Flamengo tem conseguido criar esse equilíbrio entre experiência e juventude, e isso é uma arma poderosa. Quando o time precisa acelerar, tem os jovens com fôlego. Quando precisa esfriar o jogo, tem os cascudos para segurar. E essa química também se reflete no banco de reservas. Porque não adianta só ter 11 bons jogadores. Hoje, o futebol exige elenco. Exige opções. Exige que quem entre no segundo tempo mude o jogo. E o Flamengo tem isso. Tem peças de reposição de alto nível. Tem jogador que seria titular em qualquer outro clube do país, esperando a chance no banco. E isso não acontece por acaso. Isso é gestão, é planejamento, é investimento bem feito. É o trabalho do departamento de futebol alinhado com a comissão técnica. E esse trabalho não para. O calendário é pesado, o Brasileirão segue pegando fogo, a Libertadores vai afunilar, e ainda tem Copa do Brasil. O Flamengo precisa estar preparado fisicamente, mentalmente, principalmente, administrativamente. Por isso é tão importante que os bastidores estejam organizados. Porque quando um clube começa a tropeçar fora de campo, os resultados dentro de campo desandam. Mas quando tudo funciona bem internamente, o time sente essa segurança e entrega mais. E é por isso que a torcida também tem um papel fundamental. Quando o Maracanã está cheio, quando a arquibancada canta do começo ao fim, quando os jogadores sentem esse empurrão da nação, é impossível não jogar com mais raça. Não é à toa que tantos adversários sentem a pressão de jogar contra o Flamengo no Maracá. Aquilo ali vira um caldeirão. E amanhã, no Sub-20, vai ser a mesma coisa. Porque o torcedor sabe que ali está nascendo o futuro. Que cada garoto ali pode ser o próximo craque que vai brilhar no time de cima. Então é hora de apoiar. De comparecer. De transformar o estádio numa festa. Porque o Flamengo, em qualquer categoria, é gigante. E esse gigantismo também se mede na forma como o clube cuida da sua imagem, da sua história, da sua relação com os torcedores. O Flamengo não é só um time de futebol. É uma instituição com milhões de apaixonados espalhados pelo mundo inteiro. E cada decisão tomada hoje impacta o que esse clube vai ser daqui 5, 10, 20 anos. É por isso que decisões como a criação de um novo cargo, a escolha do profissional certo, o cuidado com os jovens, a atenção aos contratos, tudo isso importa. Tudo isso constrói o Flamengo que a gente ama. E enquanto outros clubes tropeçam em erros antigos, o rubro-negro segue firme, olhando para frente, aprendendo com o passado e construindo o futuro com os pés no chão. Pode ter certeza, com essa base sólida, com essa torcida apaixonada, com esse elenco comprometido e com essa gestão profissional, o céu é o limite pro Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O rumor que vem agitando o mundo do futebol nos últimos dias envolve nada menos que o Paris Saint-Germain, e mais especificamente o seu presidente, Nasser Al-Khelaifi, que supostamente fez uma proposta absolutamente chocante pelo Flamengo, o clube mais popular do Brasil.
Fontes próximas ao clube francês afirmam que Al-Khelaifi pretende transformar o Flamengo em uma espécie de PSG das Américas, replicando o modelo de investimentos milionários e aquisições de jogadores de alto nível que marcaram a gestão do clube europeu nos últimos anos. Segundo informações não confirmadas oficialmente, a proposta envolveria cifras astronômicas que ultrapassariam qualquer transação já registrada no futebol sul-americano, criando um burburinho gigantesco entre torcedores, dirigentes e especialistas do mercado esportivo. A notícia caiu como uma bomba não apenas no Rio de Janeiro, mas em toda a América do Sul, gerando especulações sobre o futuro do Flamengo, seus principais jogadores e a possível reconfiguração do cenário do futebol continental, algo que poderia alterar de maneira significativa a competitividade das competições locais e até mesmo da Libertadores, principal objetivo do clube carioca nos últimos anos. Em meio a tudo isso, os torcedores estão divididos entre o entusiasmo de ver o clube se transformar em um gigante global e o receio de perder a identidade que sempre marcou a história rubro-negra. O rumor de que o PSG estaria disposto a investir no Flamengo gerou imediatamente um frenesi entre jornalistas e comentaristas esportivos, que começaram a levantar hipóteses sobre quais seriam os desdobramentos dessa negociação. Alguns especulam que a proposta de Al-Khelaifi poderia incluir não apenas jogadores de ponta, mas também acordos comerciais e estratégicos que colocariam o Flamengo em uma posição semelhante à do PSG europeu, com contratos milionários, marketing global e a transformação do clube em um verdadeiro ícone internacional. Dentro do Flamengo, a notícia teria causado uma mistura de euforia e apreensão, já que a direção precisaria avaliar se aceitar uma oferta tão surpreendente seria coerente com os objetivos do clube e se seria capaz de conciliar a tradição histórica com as ambições de se tornar uma potência global. Torcedores nas redes sociais começaram imediatamente a compartilhar memes, teorias e especulações sobre possíveis contratações, enquanto antigos jogadores e ídolos do clube comentam com cautela sobre o impacto que um investimento desse porte poderia ter na cultura rubro-negra, evidenciando que a notícia, mesmo sem confirmação oficial, já está mexendo profundamente com o imaginário coletivo do futebol brasileiro e sul-americano, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre o futuro do Flamengo. As especulações sobre a transferência histórica incluem não apenas a aquisição de atletas consagrados, mas também a construção de estruturas que poderiam transformar o Flamengo em um clube globalmente reconhecido, replicando o modelo francês que transformou Paris em um dos maiores centros do futebol mundial. Rumores indicam que Al-Khelaifi teria o objetivo de expandir a marca PSG para a América do Sul, estabelecendo parcerias estratégicas e aumentando a visibilidade internacional do Flamengo, criando um ecossistema de marketing e performance esportiva que ainda não existe no continente. Analistas do futebol afirmam que uma proposta dessas poderia ser revolucionária, não apenas pelo valor envolvido, mas pela mudança de paradigmas que traria para os clubes sul-americanos, obrigando rivais a repensarem suas estratégias de captação de talentos e investimentos, algo que poderia impactar diretamente campeonatos nacionais, torneios continentais e até a própria forma como os torcedores se relacionam com os clubes. Entre os bastidores do futebol carioca, comenta-se que a notícia, ainda que é um rumor, já provocou reuniões emergenciais e discussões sobre como preservar a identidade do Flamengo ao mesmo tempo em que se consideram oportunidades de crescimento sem precedentes, tornando o cenário mais intrigante e carregado de expectativas do que qualquer transferência tradicional que o clube tenha realizado nos últimos anos. Os torcedores do Flamengo estão vivendo um misto de ansiedade e empolgação, criando um verdadeiro burburinho nas redes sociais e fóruns especializados. A possibilidade de ver o clube assumir um protagonismo mundial, similar ao que o PSG conquistou na Europa, provoca debates acalorados entre aqueles que valorizam a tradição e aqueles que sonham com conquistas internacionais e estabilidade financeira. Enquanto uns alertam para o risco de se transformar em um clube comercial sem alma, outros acreditam que investimentos desse porte podem permitir a contratação de craques, modernização de estruturas e fortalecimento da equipe em todas as competições. A imprensa esportiva brasileira acompanha cada detalhe com atenção, tentando decifrar se há alguma veracidade na proposta de Al-Khelaifi, entrevistando dirigentes, ex-jogadores e especialistas em mercado, enquanto as especulações crescem a cada hora, alimentando a imaginação dos torcedores. Entre comentários de bastidores,
cifras comentadas e supostas negociações preliminares, a sensação geral é de que algo histórico pode estar se desenhando, e a simples menção de que o PSG está interessado no Flamengo já altera o clima do futebol sul-americano, prometendo um período de expectativa intensa e discussões apaixonadas sobre o futuro do clube e sua capacidade de competir em outro patamar. Mesmo sem confirmação oficial, o rumor de que o PSG quer transformar o Flamengo em um PSG das Américas continua a gerar repercussão internacional. Jornais, portais e comentaristas estrangeiros acompanham com interesse a possibilidade de um clube sul-americano ser submetido a uma proposta tão disruptiva, questionando como isso poderia afetar o equilíbrio do futebol continental. Entre analistas, há uma percepção de que a transação seria mais do que um simples investimento, seria uma redefinição das fronteiras do futebol global, aproximando clubes de continentes diferentes e criando novas oportunidades de marketing, patrocínio e visibilidade internacional. A conversa sobre o futuro do Flamengo ganhou contornos quase cinematográficos, com torcedores imaginando um clube capaz de rivalizar com gigantes europeus, enquanto a diretoria precisa ponderar cuidadosamente os impactos financeiros, esportivos e culturais de aceitar algo tão grandioso. Entre rumores de cifras astronômicas, potenciais contratações e planos de expansão da marca PSG, o Flamengo se encontra no epicentro de uma especulação que mistura sonho e realidade, mostrando que, mesmo antes de qualquer confirmação, o simples boato é suficiente para alterar o debate sobre o futebol brasileiro e projetar o clube carioca em uma narrativa internacional inédita, com o potencial de reconfigurar completamente a percepção sobre o futebol sul-americano. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!